Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial Informação de sexta-feira. Hoje é dia 3 de junho. Como é habitual, tem aqui a informação diária na SBT e também no Facebook. Ontem foi um dia melhor do que nos últimos 2 dias, mas hoje, amanhã, acordou um pouco mais frio, mas depois, durante o dia, a temperatura aqui nos Estados Atlânticos melhorou e hoje tivemos um final de dia fantástico. Esperemos que esteja connosco e goste do programa. Temos muito prazer em estar mais uma vez consigo. Está a decorrer junto à Câmara Municipal de Elizabeth a cerimónia do içar da bandeira de Portugal, numa cerimónia que é alusiva ao Dia de Portugal em Elizabeth. E o nosso colega Ricky Durães está no local. Ricky, o que é que tens para nos contar? Olá Luís, muito boa tarde. Estamos aqui em Elizabeth, em frente à Câmara Municipal, onde dentro de momentos vai decorrer a cerimónia do içar da bandeira do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. É um regresso em força. Lembro que o ano passado já aconteceram aqui algumas celebrações, mas este ano sentimos já o momento com várias dezenas de pessoas a assinalar muita juventude preparada para dar o chamado kick-off para um final de semana em cheio aqui na cidade de Elizabeth. Ao meu lado tenho Jorge Costa, ele é o presidente, o líder do Comitê do Dia de Portugal desta cidade. Jorge, vai ser um grande dia hoje, amanhã e depois a grande parada no domingo. Sim, estamos preparados para tudo isso. Ao fim de 3 meses de trabalho, está tudo organizado. Julgamos que nada vai sair fora do sítio e que tudo vai correr do melhor. Temos aqui, portanto, várias organizações, todos homenageados. Está tudo a posto para um içar da bandeira que vai ser muito emotivo. Muito emotivo. E está tudo preparado. As organizações que estão aqui trabalharam connosco desde o princípio e eu estou muito agradecido tanto ao meu comitê, porque é um comitê que é do melhor que pode existir. E com esta organização, com este comitê, com as organizações que vêm para fora e trabalham connosco, é muito fácil ser Presidente do Dia de Portugal. Eu estou muito agradecido a todos. Obrigado, Jorge Costa. Eu tenho aqui também ao meu lado Manny Grova Júnior. Manny, muito obrigado. É um regresso. O ano passado já aconteceu este evento, mas foi em pequenas proporções. Este ano estamos preparados para uma grande festa. Eu espero que o povo português e a comunidade de Elizabeth, como eu e como muitos, estamos cansados de estar em casa e esperamos que venha em cheio participar nas nossas atividades este ano. Aqui, hoje, ensaio da bandeira, no domingo, a nossa parada, o Real no clube. Vamos festejar, porque já merecemos isso. Atrás de ti há muita juventude, é também um facto a assinalar. Isso é muito importante. Eu quando começou a parada portuguesa aqui na cidade de Elizabeth, eu tinha 12 anos, não sabia o que era, uma pessoa aburrida ali no sol. E hoje estamos envolvidos, né? E eu espero que as crianças e os jovens que estão aqui hoje vão lembrar da mesma maneira que eu lembrei daqui a 20 anos. Obrigado, Manny. Temos também ao nosso lado o Dr. Pedro Monteiro e Joaquim Panarra. Eles vão ser os 2 grandes homenageados. Eu vou começar aqui com o Dr. Pedro Monteiro. Dr. Pedro Monteiro, grande marechal honorário, é também uma honra numa hora de despedida. Sim, vai ser uma honra que me dão aqui e que vou levar como uma memória muito grata aqui desta comunidade, neste último ano em que estou aqui a desempenhar funções, e aqui uma honra prestada por uma comunidade que está muito dinâmica, uma comunidade muito forte aqui de portugueses em Elizabeth, e portanto vão ser uns dias aqui bem passados, agora com o içar da bandeira, depois com o desfile, com a parada no domingo. Portanto, é uma grande honra e um grande prazer estar aqui entre a comunidade portuguesa de Elizabeth. Obrigado, muitos parabéns. Aqui à minha esquerda tenho Joaquim Panarra, depois de grandes nomes que foram distinguidos como grande marechal desta parada, muitos referem que é a mais antiga do estado de New Jersey.
para Joaquim Panarra, um homem que desempenhou praticamente todos os cargos no clube, um homem desde sempre ligado a várias organizações da cidade. É com muito orgulho que recebe esta distinção. Foi um prazer, estou muito contente de terem convidado para Coronel Macho e vou tentar continuar a fazer o que fiz até hoje. Joaquim, quando olha para tanta juventude, tantos jovens, também o enche de orgulho. Estou contente também, é um orgulho para mim ver a juventude e que sigam com as mesmas coisas que eu segui. E assim, Luís, nós vamos terminar daqui, voltaremos mais tarde no momento alto desta cerimónia, quando a bandeira portuguesa for hasteada aqui no mastro principal da Câmara Municipal de Elizabeth. Mas como te referi, é com muito orgulho, vemos muita juventude, vemos aqui praticamente todas as entidades oficiais que se juntaram para celebrar este grande dia. Com imagens de Jonathan Neto Carvalho, nós regressamos para ti no estúdio. Muito bem, Rico, e ficamos a aguardar o içar da bandeira em Elizabeth para entrarmos em direto contigo. E agora vamos para a atualidade nacional americana. O presidente Joe Biden falou ao país ontem sobre o aumento de múltiplos tiroteios no país, onde exortou o Congresso e o Senado a proibirem a venda de armas de assalto, ou pelo menos a aumentarem a idade mínima de compra dos 18 para os 25 anos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ontem à noite, numa comunicação ao país, referiu que é tempo para agir sobre a violência armada no país, acusando os fabricantes de armas de imunidade. My fellow Americans, enough. Enough. It's time for each of us to do our part. It's time to act for the children we've lost, for the children we can save, for the nation we love. Let's hear the call and the cry. Let's meet the moment. Let us finally do something. Joe Biden pediu também ao Congresso para agir no controle de armas de fogo e proibir a venda de armas de assalto a particulares, na sequência dos tiroteios em massa no país. Just do something. For God's sake, do something. After Columbine, after Sandy Hook, after Charleston, after Orlando, after Las Vegas, after Parkland, nothing has been done. This time that can't be true. This time we must actually do something. The issue we face is one of conscience and common sense. For so many of you at home, I want to be very clear. This is not about taking away anyone's guns. This isn't about taking anyone's rights. It's about protecting children. It's about protecting families. It's about protecting whole communities. It's about protecting our freedom to go to school, to a grocery store, to a church, without being shot and killed. Durante o seu pedido ao Congresso norte-americano, realçou que é tempo de o Senado fazer alguma coisa e sublinhou que os políticos não podem voltar a falhar ao povo americano. According to new data just released by the Center for Disease Control and Prevention, guns are the #1 killer of children in the United States of America. The #1 killer. More than car accidents, more than cancer. Over the last 2 decades, more school-age children have died from guns than on-duty police officers and active-duty military combined. Think about that. More kids than on-duty cops killed by guns. More kids than soldiers killed by guns. For God's sake, how much more carnage are we willing to accept? How many more innocent American lives? Joe Biden realçou ainda que deve ser revogado o escudo de responsabilidade que muitas vezes protege os fabricantes de armas de serem processados pela morte e destruição provocadas pelas suas próprias armas. No final do seu discurso, Biden leu um pedido de um familiar das crianças de Uvalde, no Texas. Quote, erase the invisible line that is dividing our nation. Come up with a solution and fix what's broken. And make the changes that are necessary to prevent this from happening again. End of quote. Aqui ao lado, Nova Iorque aprovou nova legislação que proíbe menores de 21 anos de comprarem armas semiautomáticas, de modo a reforçar o controle de armas depois de sucessivos tiroteios em todo o país.
O Estado norte-americano de Nova Iorque aprovou nova legislação que aumenta a idade mínima para comprar arma semiautomática de 18 para 21 anos, para reforçar o controle de armas. Com a decisão tomada ontem, quinta-feira, Nova Iorque torna-se no primeiro estado do país a restringir a compra de armas após o tiroteio de Uvalde e os recentes assassínios em Buffalo e Tulsa. Nova Iorque está a tomar medidas rápidas para reforçar as leis de alerta de segurança, comatar lacunas e proteger as comunidades, afirmou a governadora do estado, Kathy Hochul. A nova lei também proíbe a venda de munições que consigam penetrar em coletes à prova de bala e permite a identificação daqueles que podem eventualmente causar danos a si próprios ou a outros. Dezenas de pessoas, incluindo crianças, participaram horas antes na cidade de Nova Iorque, numa marcha e um comício, organizadas com o objetivo de denunciar a violência armada, que se tem vindo a registrar em larga escala no país. Os participantes, que marcharam de Brooklyn a Manhattan, uniram-se em representação de organizações nova-iorquinas que trabalham com o fim de quebrar o ciclo de violência na cidade, onde o aumento de violência armada trouxe novas exigências aos políticos e à polícia. Horas antes, o presidente dos Estados Unidos exortou o Congresso e o Senado a proibirem a venda de armas de assalto, ou pelo menos aumentarem a idade mínima para a compra. Os Estados Unidos poderão começar a vacinar crianças com menos de 5 anos contra o novo coronavírus já no próximo dia 21 de junho. O prazo foi avançado esta quinta-feira por Archie Jha, coordenador da resposta à Covid-19 da Casa Branca. Ainda que a aprovação seja uma realidade, é necessária luz verde por parte da FDA e, posteriormente, uma recomendação por parte do CDC para que algo possa vir a acontecer. O Comitê de Especialistas da FDA irá reunir-se no dia 15 de junho para analisar os dados relativamente à segurança e à eficácia das vacinas submetidas pela Pfizer e pela Moderna para crianças com idades entre os 6 meses e os 5 anos de idade. Os especialistas deverão tomar uma decisão pouco tempo depois deste encontro e, se autorizarem a inoculação, o CDC terá ainda de fazer uma recomendação antes de se dar início ao processo de vacinação. O responsável da Casa Branca indicou que o governo tem vacinas da Pfizer e da Moderna em número suficiente para arrancar com a vacinação assim que estas sejam aprovadas e que os Estados, as farmácias e os centros de saúde comunitários possam começar a fazer já as suas encomendas a partir de sexta-feira. Serão disponibilizadas 10 milhões de vacinas e a administração Biden pediu que as primeiras doses fossem distribuídas em lugares onde se encontrem crianças mais vulneráveis, como hospitais pediátricos e em locais que tenham sido mais afetados pela pandemia. A Pfizer e a BioNTech adiantaram em maio que as 3 doses da vacina contra a Covid-19 para crianças entre os 6 meses e os 5 anos tinham 80% de eficácia em prevenir a doença grave contra a variante Omicron. A dose da vacina para esta faixa etária é 1/10 da dosagem dos adultos. Já a Moderna revelou que as 2 doses da vacina apresentavam uma eficácia de 51% para a variante Omicron em crianças com menos de 2 anos e 37% entre os 2 e os 5 anos de idade. A dose de inoculação são 25 microgramas, sendo que nos adultos são 100 microgramas. New Jersey registrou ontem 3.242 testes positivos confirmados para a Covid-19 e 15 mortes, à medida que as hospitalizações aumentaram para o maior número de pacientes em mais de 3 meses. A média de 7 dias de casos de Covid-19 confirmados no estado de New Jersey foi de 3.043, número divulgado ontem, quinta-feira, dia 2 de junho. Uma queda de 21% em relação a uma semana atrás, mas ainda alta de 40% em relação ao mês passado. Os 71 hospitais de New Jersey relataram 928 pacientes com casos confirmados ou suspeitos de estarem com coronavírus na noite de quarta-feira, dia 1º de junho, o maior desde 22 de fevereiro, quando a onda de variantes da Omicron estava a recuar. Dos hospitalizados, 117 estavam em terapia intensiva e 46 estavam com ventiladores. Houve pelo menos 180 pessoas
que receberam alta no período de 24 horas que terminou na quarta-feira, segundo dados do estado de New Jersey. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos agora listam 11 condados de New Jersey com taxas de transmissão do coronavírus elevadas. São elas Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Gloucester, Mercer, Monmouth, Morris, Ocean, Salem e Sussex, recomendando-se que as pessoas que estiverem nessas áreas, nas áreas de alto risco, usem máscaras em ambientes fechados e em público, no transporte público, e mantenha também atualizados sobre as vacinas. De acordo com o CDC, New Jersey tem o 8º maior número de mortes por Covid-19 per capita nos Estados Unidos, atrás de Mississippi, Arizona, Oklahoma, Alabama, Tennessee, Arkansas e Virgínia Ocidental, conforme os dados mais recentes divulgados na última quarta-feira. No verão passado, o estado teve o maior número per capita no país. Amadeu Maia de Nurque, direto para os estúdios. Muito bem, Amadeu, sabemos o que se passa em New Jersey, agora eu vou informá-lo em relação a Portugal. São 175.766 casos, mais este número, e 220 mortos por Covid-19 entre os dias 24 e 30 de maio. De acordo com o relatório da Direção-Geral de Saúde divulgado esta sexta-feira, há menos 11.750 casos comparativamente à semana anterior. Portanto, a Covid a diminuir em Portugal. Em relação ao número de mortos, há menos 12 vítimas mortais a registrar face ao balanço da última semana. Em relação aos internamentos, aí sim, assistimos a um número já razoável, 2.092 pacientes na enfermaria, mais 250 face à última semana e 107 estão em cuidados intensivos, são mais 8. Também a Madeira tem 3.428 novos casos numa semana e 4 mortes. Os Açores com 2.853 casos. Agora vamos para a Flórida, onde o governador do estado, DeSantis, está a tentar convencer os residentes do estado a aceitar um segundo exército que poderá ser usado para impor objetivos extremistas de direita sem qualquer supervisão real. O escritório de DeSantis anunciou esta semana que procura 400 pessoas e um diretor que se juntem à recém-reativada Guarda Estadual da Flórida. DeSantis insiste que uma guarda privada irá ajudar em emergências como furacões e outras situações. Contudo, existe contestação com receio de que DeSantis queira controlar a participação eleitoral ou os protestos em via pública. A candidata a governadora democrata e atual comissária da Agricultura apelidou DeSantis de ditador autoritário e diz que esta guarda estatal é semelhante à Gestapo, considerando-a alarmante e assustadora. DeSantis reservou 10 milhões de dólares para a guarda especial, mas o orçamento do Estado ainda aguarda a aprovação final. O cargo de diretor desta força irá ganhar cerca de 500 dólares diários e quem for contratado deve ter uma forte experiência em operações militares para liderar os membros da Guarda. Os candidatos devem ter entre 18 e 60 anos, experiência comprovada em operações de estilo militar, emergências, liderança e capacidade de solução de problemas. E já que estamos na Flórida, vou informá-lo que o Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta de tempestade tropical e vai ser a primeira tempestade tropical. Está a acontecer neste momento, provavelmente, muita chuva para esta noite e para amanhã. Cerca de 100 a 300 milímetros de chuva é aquilo que se espera em determinadas áreas. Portanto, a expectativa é que seja formado nas próximas horas a primeira tempestade tropical que se chama Alex. Portanto, de A a Z, esta é a primeira com a letra A. E neste momento a tempestade deverá situar-se, neste momento, a cerca de 50 km de Fort Myers, quando esta manhã estava a cerca de 300 km. O Trump International Hotel em Washington fechou as portas no mês passado, mas o hotel reabriu ontem com o novo nome, o nome que você conhece provavelmente muito bem, o Waldorf Astoria da rede
Hilton Corporation. O Trump International Hotel de Trump foi vendido há vários meses e reabriu agora com novos proprietários. A cadeia Hilton tomou posse do imóvel e não mudou muito. O nome é agora Waldorf Astoria e faz parte do conjunto de hotéis de luxo da capital, com serviço personalizado e experiências inesquecíveis. No primeiro mês de abertura, uma estadia custa mais de $1.000 por noite. Isto se pagar em dinheiro, com a tarifa mais baixa a começar em $1.095, para uma tarifa de desconto não reembolsável. Para quem usa pontos, o preço continua a ser astronómico e apenas os Premium Award Nights parecem estar disponíveis se utilizar 574.000 pontos por noite. A unidade hoteleira de Donald Trump estava a sofrer com a falta de clientes, por muitos não quererem associar a sua estadia ao nome Trump. Então, a cadeia Hilton aproveitou para fazer uma oferta irrecusável ao antigo presidente dos Estados Unidos e mudar o nome para Waldorf Astoria, mantendo o carisma, o luxo e a qualidade do serviço. E há muita gente a dizer que $1.098 por 8 horas de sono é de facto relativamente caro. As autoridades americanas encontraram um túnel subterrâneo usado para o contrabando na fronteira dos Estados Unidos com o México. De acordo com as informações do Border Patrol, veja bem, o túnel tem comprimento de 6 campos de futebol americano e contém paredes reforçadas, eletricidade, ventilação e um sistema ferroviário. Veja bem, o túnel ligava uma cidade do México a um armazém na área industrial em solo americano e está localizado a cerca de 0,8 km, portanto não chega a 1 km, da fronteira de Otay Mesa entre Tijuana e San Diego. Nessa região, mais de uma dúzia de outras passagens subterrâneas foram descobertas nas últimas 2 décadas. Isto dá-nos a entender que os traficantes estão, de facto, a trabalhar e a imaginar, portanto, formas mais simples e mais rápidas, mais sofisticadas de chegar a território americano. Fica a saber agora que o caranguejo azul americano, que você conhece também, dos sítios onde compra marisco, está a dizimar as espécies autóctones. São as espécies de cada região que não estavam muito bem habituadas a este tipo de crustáceo. Este crustáceo espalhou-se pelo Atlântico, chegou ao Mediterrâneo e come as crias, as redes e dizima as espécies locais. Por exemplo, na Catalunha, a situação é muito difícil para os pescadores. O delta do Ebro é a maior zona úmida da Catalunha. Alberga centenas de espécies e é um local de pesca tradicional. Durante séculos, a Associação Irmandade de Sant Pere pescou na Encaniçada, a maior lagoa do delta do Ebro. Mas há alguns anos, as capturas diminuíram de forma súbita. O caranguejo azul, um crustáceo norte-americano feroz, invadiu a zona e dizimou as espécies locais. O que acontece é que come todas as crias, todos os ovos e destrói as nossas redes. Come tudo. Comeu todo o peixe autóctone. Com o desaparecimento das outras espécies, os pescadores locais passaram a vender caranguejo azul. Nos primeiros anos era uma espécie abundante, mas não tinha um preço elevado. Agora há menos, mas vale mais. Mas isso é a vida do pescador. Os investigadores locais dizem que autorizar a pesca profissional dos novos caranguejos é a melhor forma de travar a propagação da espécie invasora. A Catalunha concentrou esforços num comitê especial de cogestão que visa dar aconselhamento científico, melhorar os métodos de captura e racionalizar o comércio do caranguejo azul. O que se passa na Catalunha é seguido de perto por outras regiões espanholas afetadas pelo fenómeno. A Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo lançou um programa de investigação para analisar o problema. Os métodos inovadores e as infraestruturas de pesca desenvolvidas na Catalunha parecem estar a dar frutos, mas são necessários mais estudos para ter a certeza de que o caranguejo azul está sob controle. Uma coisa é certa, a espécie invasora vinda das Américas veio para ficar.
Por agora é preciso dizer que uma erradicação desta espécie é praticamente impossível por causa das suas características. Mas o nosso objetivo é conseguir controlar a população, diminuí-la para níveis mínimos, para permitir a recuperação das outras espécies e para que os pescadores voltem a tirar partido de todos os recursos que tinham antes. O que mais parece ajudar a lutar contra a invasão do caranguejo azul é o sabor do crustáceo. Neste caso, a pesca intensiva pode ser uma vantagem para o ambiente, para a pesca e para os consumidores. Albert Guzmán tornou a espécie invasora numa nova iguaria local. O caranguejo azul não faz parte da cozinha mediterrânica tradicional, mas o chefe afirma que combina bem com outros frutos do mar, servida como prato principal ou petisco. Costumávamos utilizar espécies diferentes, muito mais caras, como lagostas ou o caranguejo-aranha, que não é nativo, vem da Galiza. E agora temos o caranguejo azul, que tem um sabor e gosto semelhantes. Por isso temos um bom produto de alta qualidade a um preço adequado para restaurantes acessíveis, o que também é uma coisa boa. Portanto, um caranguejo que come tudo e não deixa nada, mas com certeza ficou a pensar como é que vai cozinhar o seu caranguejo amanhã ou depois. É uma boa sugestão. Portugal registra hoje mais 5 casos confirmados de infecção com o vírus chamado varíola dos macacos, totalizando até agora 143 situações de pessoas que estão infectadas e que se encontram clinicamente estáveis, segundo anunciou hoje, sexta-feira, a Direção-Geral de Saúde. Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde confirma mais 5 casos de infecção humana por vírus monkeypox em Portugal, havendo até ao momento um total de 143 casos. Segundo o departamento liderado por Graça Freitas, a maioria das infecções confirmadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge foram notificadas em Lisboa e Val do Tejo, mas também há registro de casos nas regiões Norte e Algarve. A Direção-Geral de Saúde indica que todas as infecções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Ao Hospital dos Capuchos, em Lisboa, onde a 3 de maio surgiu o primeiro caso suspeito de monkeypox, tem chegado cerca de 20 doentes por semana. A Cândida Fernandes, médica, adiantou que estão a aparecer na sua consulta alguns doentes que estiveram nos mesmos locais e alguns doentes que são contactantes de outros com infecção. Referiu ainda que é normal que apareçam mais doentes, uma vez que o período de incubação da doença são de 21 dias, além das pessoas estarem mais atentas ao aparecimento de lesões. Até agora, apenas um doente esteve internado poucos dias no Serviço de Doenças Infecciosas para controle de dor numa lesão. E já que estamos em Portugal, eu quero que saiba que o preço da sardinha vai chegar este mês dos Santos Populares, e as festas já começaram em vários bairros hoje mesmo, cerca de 2 euros cada sardinha. Portanto, paga 2 euros ou 2 dólares e 20 por cada sardinha, quando há cerca de 2 anos o preço era apenas de 1,5 euro. Menos sardinha nas lotas e aumento do custo de vida refletem-se também nos Santos de Junho, se quer divertir-se num bairro popular. Menos pescadores, menos barcos, menos capturas, mas mais exportações e uma balança comercial mais equilibrada. É este o retrato da pesca nacional. Depois de 2020, atípico, os números começaram, agora, a aproximar-se dos anos pré-pandemia. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. A frota portuguesa capturou 185.417 toneladas de pescado em 2021, um crescimento de 13,2% à fase de 2020, em muito impulsionado pelo aumento da cota da sardinha e pelo crescimento das capturas de carapau, mas menos 3.000 toneladas do que em 2019, menos 1,65%. Face a 2020, cresceram as capturas em águas nacionais, mais 24,8%, diminuiu a pesca em águas externas, menos 16,6%. Já do lado da receita, há uma subida. O pescado vendido em lota gerou 335 milhões de euros, mais 27,8% do que em 2020 e mais 13,4% do que em 2019.
e o preço médio por quilo situa-se agora nos 2,28 €. Quando comparado com 2019, há mais 300 pescadores a trabalhar em Portugal, mas menos 407 do que em 2020. Há agora 3.894 barcos licenciados, 52,9% associados de organizações de pesca, sendo que em 2021 foram abatidos 101 e registradas 48 novas embarcações, um saldo que há vários negativo. Este ano, o preço de cada sardinha nos Santos Populares é de 2 €, enquanto há 2 anos era de 1,5 €. Na próxima semana, quando os portugueses forem abastecer os seus carros, vão ter que se preparar para pagar mais. Com os receios da escassez da oferta de petróleo a alimentar as cotações internacionais, os portugueses vão pagar mais 12 cêntimos por litro de gasóleo e mais 14 cêntimos por litro de gasolina. Tendo em conta os valores médios praticados nas bombas esta segunda-feira, o litro de gasolina simples vai custar 2,06 € e o gasóleo simples sobe para 1,80 €. Mas fica a saber que, segundo a informação hoje divulgada pelo governo português, vai haver um desconto substancial nas taxas ou nos impostos sobre a gasolina em Portugal, o que vai fazer com que o preço do gasóleo e também da gasolina baixem mais do que esta semana. Portanto, ficará 5 cêntimos abaixo deste aumento. Mas, entretanto, até lá, e isto vai acontecer em meados deste mês, até lá os portugueses vão ter que pagar mais pela sua gasolina. Esperemos que não seja assim durante os meses de verão, em que os portugueses vão a Portugal de férias, fazendo com que todos nós paguemos mais. É aquilo que podemos imaginar se a gasolina não baixar. E agora vamos para a Polícia Judiciária, que apreendeu um veleiro que navegava no Oceano Atlântico com 1,4 toneladas de cocaína para distribuição na Europa. A polícia portuguesa contou com a colaboração do DEA, aqui dos Estados Unidos, o Drug Enforcement Agency, e também da Polícia Espanhola e de outras agências internacionais. O que à primeira vista poderia parecer apenas uma viagem transatlântica a bordo de um veleiro entre a América Latina e Portugal com 2 pessoas a bordo, depressa se revelou ser aquilo que a Polícia Judiciária suspeitava, um transporte de droga. A PJ apreendeu quase 1,5 toneladas de cocaína e deteve os 2 homens. São 2 homens na casa dos 50 anos, com grande experiência na área da navegação com recurso a este tipo de embarcações. Face à quantidade de droga envolvida e aos meios utilizados necessariamente por trás desta operação, está naturalmente uma organização criminosa com capacidade para, no fundo, adquirir e depois transportar com destino, neste caso, ao continente europeu, que acabou por não suceder. Este foi um trabalho conjunto da Polícia Judiciária, da Marinha e da Força Aérea, que fez um voo de reconhecimento de 10 horas e transmitiu as coordenadas que permitiram o sucesso da operação. A Polícia Judiciária é considerada uma das melhores polícias de investigação do mundo, a fazer um excelente trabalho a interromper o tráfico de droga dos Estados Unidos, ou melhor, no Oceano Atlântico, com a distribuição na Europa. Portanto, é muito importante sabermos que isto funciona e funciona bem. Os químicos que são usados nas embalagens que você consome todos os dias nas lojas são nocivos para a nossa saúde. Foram legalizadas recentemente 40 tipos de embalagens de alimentos vendidos na União Europeia. Por exemplo, cerca de 30 tinham sido tratados com produtos maus para a saúde humana devido às suas propriedades impermeabilizantes. São considerados químicos para toda a eternidade. As substâncias per- e polifluoroalquílicas, também conhecidas como PFA, são uma família de milhares de substâncias químicas encontradas em objetos do cotidiano, como por exemplo embalagens de alimentos. Estão no nosso corpo e na natureza, mas se não lhe são familiares, não está sozinho. Nunca ouvi falar nisso nos jornais. Não, mas não me soa bem. Não, nunca ouvi falar disso e nasci em 1929. Recentemente, 9 ONG europeias analisaram cerca de 40 tipos de embalagens de alimentos vendidos na União Europeia. Cerca de 30 tinham sido tratados com PFA. Em embalagens de papel ou cartão são usados como anti-gordura ou anti-manchas, para evitar a formação de uma auréola gorda no saco de batatas fritas, por exemplo, ou para evitar sujar os dedos. Por isso, tem uma vantagem muito limitada em relação a um possível risco de contaminação do corpo do consumidor.
A potencial nocividade destas substâncias é debatida pela comunidade científica. A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar leva o risco a sério. Em 10 anos dividiu o valor de referência toxicológica, isto é, a dose tolerável de PFA, por 1.700. Investigadores explicam à Euronews porquê. No período perinatal pode haver exposição da mãe e, portanto, consequências para a descendência. Temos casos de aparecimento de cancros, efeitos sobre a glândula tiroide e efeitos que reduzem o sistema imunitário. Pensamos mesmo que durante as recentes campanhas de vacinação, os efeitos podiam ter sido atenuados se estivéssemos expostos a este tipo de composto. Contactados pela Euronews, vários fabricantes mostraram-se indisponíveis para uma entrevista, à exceção da Tetra Pak, líder mundial em design de embalagens alimentares, que tem vindo a aumentar esforços para produzir produtos mais amigos do ambiente. A Tetra Pak tem milhares de referências de embalagens. Não existem PFA nas embalagens Tetra Pak, exceto algumas em quantidades de tal forma reduzidas que estão muito abaixo do que interessa hoje em dia às autoridades europeias. A empresa está empenhada na eliminação progressiva de PFA num futuro próximo. Outros produtores de embalagens podem vir a ser obrigados por lei a fazê-lo na próxima década. A Comissão Europeia anunciou no final de abril que estava a considerar uma proibição gradual de certas utilizações de substâncias PFA, como parte de uma revisão importante da legislação sobre produtos químicos, atualmente em negociação entre Bruxelas e os Estados-membros. E ficámos hoje a saber que o preço da gasolina na Califórnia, em algumas estações de serviço, é praticado a $10 o galão. O senhor em casa deve estar a dizer o quê? É verdade. $10 o galão. Mas pode não sorrir aqui em New Jersey, porque no verão a gasolina poderá chegar aos $5 o galão. Pergunta porque é caro na Califórnia? Fácil. Porque os grandes poços de petróleo se situam no Golfo do México, portanto o transporte feito do Golfo do México para a Califórnia é, portanto, uma distância maior e, portanto, os custos são de facto muito superiores àquilo que são aqui na costa leste. E por isso hoje a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, anunciou, portanto, o aumento da produção de cerca de 648 mil barris por dia para ajudar os países consumidores de petróleo russo e a lidarem com o embargo imposto pela União Europeia devido à guerra na Ucrânia. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciou um aumento de produção de 648 mil barris por dia para ajudar os países consumidores de petróleo russo a lidarem com o embargo imposto pela União Europeia devido à guerra na Ucrânia. O reforço de 50% face ao produzido nos últimos meses não assusta Moscovo, que confia na autorregulação do mercado. Estas são questões económicas. O facto é que aumentam os problemas logísticos, o que leva à destabilização do mercado de energia global. É o mercado que regula tudo, independentemente das complexidades artificiais provocadas pelas sanções. É claro que a Rússia não vai vender nada em perda. Se em qualquer lado a procura se reduz, então há outro onde a procura aumenta. O mercado reorienta-se em busca das condições mais favoráveis. O aumento anunciado representa menos de 1% das necessidades globais e, apesar de Moscovo representar cerca de 10% da procura mundial antes da invasão, é pouco provável que venha a ter impacto, a não ser nos bolsos dos consumidores. Terminou hoje no Alentejo a segunda edição da Energy and Climate Summit. O jornalista Tiago Camarão tem os pormenores em exclusivo para a SBT. Depois do sucesso da primeira Energy and Climate Summit, em abril, em Porto Alegre, estamos agora em Sines, no Centro de Artes de Sines, no Alentejo Litoral, para a segunda edição da Energy and Climate Summit, aqui no Alentejo Litoral, em Portugal. Desta vez vamos debater durante 2 dias o tema do Fundo para a Transição Justa, tão importante nesta região, tendo em conta o encerramento da central a carvão nos últimos meses e também a questão da transição energética. Era importante fazer este debate, este congresso técnico, até para juntar pessoas que, de alguma forma, têm que ver diretamente com esta questão e com a gestão do Fundo para a Transição Justa. O valor está determinado, são 74 milhões de euros, e, portanto, onde vamos aplicar esse fundo? Ouvimos a CCDR, que vai apresentar a proposta dentro de poucos dias, a primeira versão da proposta. Todos tivemos conhecimento do que era a proposta e percebemos todos que ela assentava muito em 3 eixos fundamentais: nas empresas, nas pessoas e no território. E estamos todos de acordo
que é nestes três eixos, nestas três áreas, estes três setores, que ele deve fundamentalmente funcionar. Em conjunto, acabámos por perceber que somámos opiniões e que foi extremamente útil, não só para conhecer qual era a realidade da proposta, como também para acrescentar qualquer coisa à proposta e para percebermos um pouco que a proposta vai ao encontro daquelas necessidades que se sente aqui no território, embora com algum atraso em relação ao encerramento da central, que se percebe claramente que tem sido difícil para os trabalhadores que, entretanto, ficaram desempregados. O Alentejo tem oportunidades únicas, não só do ponto de vista energético, de ser uma das regiões com mais sol, e nesse sentido temos já, por exemplo, no Alqueva projetos de solar flutuante, temos aqui em Sines projetos de hidrogénio verde e de amónia e que, portanto, vão poder aproveitar aquilo que será o excesso de eletricidade em algumas partes do dia e que vai poder ser canalizado para a produção de hidrogénio verde, que serve como uma forma de armazenamento de energia, pode ser depois novamente convertido para a eletricidade, mas também pode ser aplicado tanto em veículos, para as células de hidrogénio, mas também em indústrias que exigem uma força calorífica maior do que aquela que a eletricidade pode dar e que neste momento fazem recurso ao gás natural e que podem fazer recurso ao hidrogénio verde. A importância daquilo que é a transição verde é central no Programa Operacional Regional do Alentejo 2030. Podemos verificar hoje que é a maior fatia daquilo que é o financiamento que vamos ter no próximo quadro financeiro para a região. E por isso, projetos como o Guardiões, como aquilo que têm sido estes eventos temáticos que têm levado a cabo, são decisivos, porque colocam reflexão, mas também ajudam muito naquilo que é a decisão das políticas públicas. Isto é, hoje em dia, os cenários prospectivos que estão traçados colocam a transição verde como a principal prioridade. Mas para isso precisamos ter know-how, precisamos ter especialistas, precisamos ter fóruns como este que nos ajudem a pensar e executar. Em primeiro é este exemplo que é de facto inspirador e decisivo. Portugal fechou as centrais da Carvão, de Sines e do Pego. O carvão já é uma realidade do passado em Portugal. Hoje nós temos aqui quase 60% da nossa energia elétrica é produzida a partir de fontes renováveis. Isso é boa notícia. A segunda questão que estamos a tratar hoje, e aqui nesta segunda Energy and Climate Summit, é a questão da transição justa. Isto é, há todo um cluster, há centenas de trabalhadores que tinham a sua vida programada e segura com base nos empregos que tinham e que estavam dependentes destas centrais a carvão, que não é só os trabalhadores das próprias centrais, é também todo um ecossistema empresarial que vive à volta destas centrais. A SPT vai continuar a acompanhar a partir de Sines todas as incidências desta segunda Energy and Climate Summit, que irá juntar decisores para um importante debate sobre a energia e o Fundo para a Transição Justa. Tiago Camarão para a SPT. Tiago Camarão, connosco a partir do Alentejo. Agora uma notícia que estas notícias sensibilizam-nos muito. São notícias de pessoas que precisam de ajuda, são gente que fala português e é o caso da fotografia que vamos ver a seguir. O nome do senhor que está na foto, que vem a seguir, é o senhor Álvaro Cunha, vamos ver essa imagem, que vive aqui, ou vivia na Congress Street em Newark, cá temos a imagem, num quarto alugado, não tem família e sofria de Parkinson. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1948 em Lisboa e estava cá há 60 anos. Infelizmente faleceu e são necessários donativos para lhe fazer um funeral digno. Quem quiser pode ajudar e pode ligar para Madalena Leitão 201 563 5105 ou então pode deixar no Portugal e Sales. Portanto, para ajudar este português que precisa, de facto, do nosso apoio. E vamos para o desporto, enquanto não temos imagens de Elizabeth, creio que vamos tê-las daqui a alguns instantes, mas para já vou-lhe dizer que hoje houve encontros de futebol a contar para a Taça das Nações. Eu só lhe vou ler os resultados. A França perdeu com a Dinamarca por 2-1, portanto é uma derrota porque a França era campeã, tinha ganho o ano passado a Taça das Nações e hoje perdeu com a Dinamarca por 2-1. A Holanda foi ganhar por 4-1 com a Bélgica, Belarus 0, Eslovéquia 1, a Croácia 0, Áustria 3, o Liechtenstein perdeu com a Moldávia por 2-0 e a Látvia ganhou 3-0 à Andorra.
Também o avançado Cavani, você conhece bem, pelo menos 9, esteve para ir para o Benfica o ano passado, mas não foi, selou com 2 golos o triunfo por 3-0 do Uruguai, adversário de Portugal no Mundial de 2022 de futebol, que se disputa no Catar numa visita ao México em jogo de preparação. O defesa central e capitão do Sporting Coates foi titular na equipa celeste e o seu companheiro dos Leões, Ugarte, foi utilizado no último quarto de hora, tal como o avançado do Benfica, Darwin Núñez. O Uruguai integra o Grupo H de Portugal no Mundial de 2022, que se disputa entre 21 de novembro e 18 de dezembro, juntamente com o Ghana e a Coreia do Sul. O México está no Grupo C, com a Argentina, Polónia e Arábia Saudita. Também vamos falar de David De Gea, foi considerado o melhor jogador da época do Manchester United. Lutou contra Cristiano Ronaldo e outros nomes da Premier League, mas ganhou numa temporada completamente atípica, fora do pódio da zona de acesso à Liga dos Campeões e das grandes decisões. Este espanhol conseguiu arrecadar o prémio atribuído por votação do próprio plantel. O argentino Néstor Lorenzo é o novo selecionador da Colômbia, substituindo neste cargo Reinaldo Rueda, que saiu ainda em março, depois de a equipa falhar o apuramento para o Mundial de 2022 de futebol no Catar. Portanto, vamos agora para o câmbio do dólar norte-americano no espaço Schengen, ou em Portugal, ou na Europa, como quiser, vai saber qual é o valor da moeda americana lá e também no país irmão, no Brasil, em relação ao real. 0,9316 para o dólar em relação ao euro, 1,0733 na venda. No Brasil, 4,79 para a compra, 0,20 para a venda. E prevê-se amanhã um dia magnífico. Sábado e domingo, um fim de semana que pode utilizar para as festas do dia de Portugal em Elizabeth, por exemplo, domingo, quando for a parada. Amanhã também, aqui para o içar da bandeira em Newark, portanto, poderá ter essa possibilidade de poder contar com a mãe natureza para um fim de semana muitíssimo bom. Mas vamos saber qual é a previsão que a Catarina Rebimbas tem para nós neste especial informação. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 84 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 84 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 83 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 74 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 82 graus. Danbury com sol com 81 graus. Miami com trovoada com 83 graus. Palm Coast com trovoada com 81 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 74 graus. São Francisco com céu nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Amanhã é sábado, mas hoje, sexta-feira, é dia de içar da bandeira em Elizabeth. O nosso colega Ricky Durães está exatamente no local onde vai ser feita o içar da bandeira. Neste momento, vamos para o Ricky Durães, em frente à Câmara Municipal, em Elizabeth. Ricky Durães. Olá, Luís. Olá, Luís. Estamos de volta aqui em Elizabeth, onde neste momento o Presidente da Câmara, o Mayor da cidade, Chris Bolas, se prepara para dar as boas-vindas a todos os dignitários que se vão aqui juntar junto à Câmara Municipal para hastear a bandeira portuguesa. Lembro que foi uma cerimónia de cerca de 37 minutos, 40 minutos, onde discursaram vários dignitários, também o Grande Marshal Honorário, o Post Marshal, e agora neste momento juntam-se todos com representantes das organizações portuguesas para uma cerimónia que é sempre emotiva. Neste momento, o hino norte-americano.
Um momento emotivo, Luís, e agora tudo se prepara para que a portuguesa seja entoada e a bandeira portuguesa hasteada no mastro da cidade de Elizabeth. É assim, Luís, com muita emoção que nos despedimos de Elizabeth. Como podem ver, está toda a gente aqui. É um dia de muita emoção, de muita festa. A emissão segue contigo aí de estúdios. Portanto, o içar da bandeira nacional é de facto um momento único nestas comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades. É importante referir que Elizabeth faz sempre esta cerimónia com muito empenho, com muito orgulho e sobretudo com uma equipa de trabalho muito talentosa e com vontade de fazer mais e melhor. Vamos agora fazer um pequenino intervalo. Regressamos já ao seu convívio, já a seguir. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho de imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Firmino Insurance. Descansa às famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. O meu nome é Nelson Martins. Nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos 973 350 6991. Ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral da Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito.
No fim de semana do dia 10, 11 e 12, o Solmar comemora a maior celebração de sempre do Dia de Portugal em Newark. Na sexta-feira, dia 10, no Parque de Estacionamento do Solmar vai brilhar o maior, o mais famoso, o melhor artista português da atualidade. Zé Amaro, a sua banda privativa e bailarinos. Ainda no sábado, dia 11, a icónica banda Os Red, vinda diretamente de Portugal, a acordeonista Filomena Raposo e o cantor Licínio. No domingo volta a banda Os Red e Alexis, e para que o programa seja completo, a alegria do rancho folclórico infantil e adulto Dança na Eira. E em ecrã gigante, a transmissão em direto ao encontro Suíça-Portugal, a contar para a Taça das Nações. Saboreie o melhor da cozinha portuguesa no Solmar. Sardinhas, febras, frango ao churrasco e as famosas enguias e muito mais. No Solmar, vibra Portugal, a música e a gastronomia portuguesa. Dias 10, 11 e 12. Portugal em Newark é no Solmar, com o apoio de... Como já percebeu, hoje não há tempo para a linha aberta. Há dias em que a informação supera outros interesses e por isso pedimos as nossas desculpas. Vamos já para a rubrica que habitualmente apresentamos quase no final deste programa, o Happy Birthday to You. Vamos saber quem são. Então, muitos parabéns a quem hoje faz anos. São 2 aniversariantes e vamos de imediato saber quem são. Ora, o primeiro desta curta lista é o Kenneth Galvão, com 35 anos. Kenneth, os nossos parabéns mais sinceros, que tenha muitos anos de vida. E este jovem Lucas Cunha, de 12 anos, 12 velinhas para pagar. Lucas, tenhas um dia muito feliz, muitos parabéns. E agora vamos saber qual vai ser, ou qual é a página do Luso-Americano na sua edição de fim de semana, edição digital. Aqui temos, é domingo, dia 5 de junho, para a data do Dia de Portugal na cidade de Elizabeth. É o programa completo dos festejos, que vem na primeira página do Luso-Americano. E depois temos 5 de junho, domingo, festejos do Dia de Portugal também em Carni. O município de Miniola vai içar bandeira de Portugal na Câmara no dia 10 de junho, fica já com essa informação também, na região nova-iorquina de Long Island, como sabe. Os festejos de Carni é no fim de semana de 5 de junho, portanto, dia 5 de junho. E depois tem, no desporto, Portugal arranca empate frente à Espanha na jornada de abertura, Cristiano Ronaldo na lista dos nomeados para jogador do ano. E depois temos o 13 de junho, domingo, 14º torneio anual de golfe dos Friends of Copperman Barnabás. Fica a saber também que este domingo vamos transmitir em direto a parada do Dia de Portugal em Elizabeth, a começar às 2 da tarde aqui na SBT. Amanhã é o dia de içar da bandeira em Newark a partir da 1. Portanto, fica já com toda essa informação. E fica também com o episódio da telenovela Por Ti, aqui na SIC Internacional. Nós voltamos a ver-nos segunda-feira, a partir das 7. Tenha, portanto, uma muito boa noite, um bom fim de semana para todos e divirta-se este fim de semana. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.